Bem-vindos ao último capítulo dessa série, e nós começamos há 4 domingos atrás, falar um pouquinho sobre o Criador, sobre Deus, falar um pouquinho sobre a injustiça e falar um pouquinho sobre nós mesmos. E nós abrimos essa série com uma história que falava muito sobre a injustiça. Nós falamos isso no primeiro dia. No segundo dia no segundo domingo, nós falamos sobre a criação. Talvez temos quebrado alguns mitos que talvez alguns tivessem no imaginário sobre a criação, mas falamos sobre a criação segundo o Criador. E se você não teve em alguma dessas mensagens, a gente tem um site na capela e todas as mensagens estão lá à disposição de vocês. Na primeira página você já localiza. E para encerrar hoje, semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo vivendo em nós. Então, nós falamos muito sobre nós mesmos na semana passada, né? Sobre o plano de Deus para conosco, enviando Jesus Cristo, e como hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. E hoje, para encerrar essa série, eu quero falar umas coisas assim, vou contar uma história para vocês das mais arrepiantes da Bíblia. É uma história muito cheia de detalhes, muita profundidade, mas que eu imagino que vai ser bênção para a vida de todos vocês e que inclui tudo isso que nós estamos falando. Inclui o Criador, inclui nós mesmos e inclui a injustiça. Mas antes, eu quero enfatizar algumas coisas que nós falamos aqui nos capítulos anteriores, e eu quero ler um versículo hoje, que eu não li nos outros dias, mas que tem tudo a ver com a primeira parte da nossa série, quando nós falamos sobre a época dos milagres, a época dos sinais, quando nós falamos sobre Moisés e sobre o povo que saiu do Egito, que caminhou pelo deserto e que passou por tribulações, mas que Deus fazia sinais maravilhosos, abria o mar, mandava comida dos céus, provavelmente vocês se lembram de tudo isso. E tem uma palavra lá no livro de Oséias, muito tempo depois, de Deus falando sobre esse momento que nós estudamos aqui, sobre esse momento do povo no deserto. Deus fala o seguinte: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Ele está lembrando, olha, eu sou o mesmo Deus desde a terra do Egito, aquele Deus. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. E olha que interessante que Deus fala. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então me esqueciam. É Deus falando aquilo que nós conversamos aqui no segundo capítulo dessa série. Aparentemente, se Deus fizesse sinais miraculosos hoje em dia, se Deus aparecesse através de uma visão ou de um anjo na nossa frente, nós temos a impressão que isso resolveria todos os nossos problemas de crença e de seguir a Deus, e seria muito fácil. Mas Deus fez tudo isso e não funcionou. Porque a hora que Ele parava de fazer os sinais, a hora que parava de fazer os milagres, nós, a humanidade, ou aquele povo específico, reagia de forma assim, ficava orgulhosos, assim, agora já comemos, agora já bebemos, agora já atravessamos o mar, acho que eu quero adorar outro Deus. Era mais ou menos assim que o povo agiu. Então, Deus viu que não era a resposta fazer os sinais e tudo. E hoje eu vou ler muito, viu, gente? Eu não sei porquê, tem dia que a gente lê pouco, hoje eu estou separei bastante versículos aqui, eu quero que a palavra de Deus fale com vocês. Mas isso que eu quero ler agora não é da Bíblia, é uma frase de um livro do Philip Yancey, que eu acho perfeita para isso que nós estamos estudando. Ele diz o seguinte, que Deus se segura, se esconde, chora. A Bíblia fala de um Deus assim, fica triste, fica em silêncio. Por quê que Deus faz isso? Porque Ele deseja o que o poder jamais consegue conquistar. Ele é um rei que não deseja sujeição, mas amor. Deus poderia, através do poder dele, convencer a todos nós e fazer com que todos nós o amássemos num piscar de olhos. Mas Deus é um rei que Ele não quer sujeição. Como eu disse aqui algumas vezes, Ele não quer robozinhos, Ele quer que a gente tenha a oportunidade de não amá-lo. Portanto, quando decidirmos amá-lo, que seja por opção e não por falta de opção. É isso que Deus
tem feito com a gente. E sobre o capítulo da semana passada, sobre a época do Espírito, li um outro versículo também, de João 14, que diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, isso é Jesus falando, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. É Jesus explicando tudo que a gente tentou explicar aqui na semana passada, sobre Deus vivendo em nós, certo? Então, para concluir, é uma história, a história que eu escolhi para concluir essa série, ela fala muito, muito, muito sobre nós, mas muito, expõe-nos de uma forma como talvez nenhum outro lugar da Bíblia, nós, a humanidade, somos tão expostos. Ela fala muito sobre o Criador, talvez seja o livro da Bíblia que defina melhor o poder de Deus. E, de certa forma, também fala sobre injustiça, então vai ser uma história que eu imagino que nós todos vamos tirar muito proveito. Eu, como pastor e outros líderes aqui da capela, e outros pastores de outras igrejas, nós atendemos muitas pessoas com problema no casamento, problemas financeiros, problemas de saúde, mas eu acho que se somar todas as histórias que eu conheço, não dá a história desse rapaz, desse senhor chamado Jó, que provavelmente vocês já ouviram falar. Jó foi um sujeito que passou pelas piores experiências, os maiores sofrimentos, e o resultado da história de Jó, de certa forma, eu acho que ainda vai surpreender vocês, mesmo que vocês já tenham lido algumas vezes. Então, sem perder mais tempo, nós vamos direto para o livro de Jó. São 42 capítulos, nós temos até as 5h30 para acabar. Falei que eu ia ler bastante hoje, né? Não, eu acho que eu vou pular alguns versículos para tentar tirar o essencial desse livro, porque ele nos ensina realmente muita coisa mesmo. Bom, Jó, o primeiro versículo do livro de Jó diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Era um cara de primeira qualidade. Ele, temente a Deus, justo, bondoso. É assim que o primeiro versículo do livro de Jó, que não foi o Jó que escreveu, define esse personagem nosso, Jó. E ele era um homem muito abençoado, muito rico também. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentos, muitos empregados, e era o homem mais rico do Oriente. Podia ser da minha família, né? Tinha herança para receber até hoje. Mas não, esse livro é muito antigo, não teria, né? Esse é muito antigo, provavelmente o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Bom, era um homem justo, que merecia tudo que Deus tinha dado para ele. Tudo isso, essa riqueza, essa influência, família bonita, ele merecia tudo isso porque era um homem bom, temente a Deus e que evitava o mal. Bom, aí o livro, já no primeiro capítulo, começa a ficar muito estranho, porque começa uma disputa literal entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. É uma disputa incompreensível, talvez, para nós, porque você não consegue exatamente definir será que isso foi literal, essa conversa foi literal, será que é simbólica, mas ela retrata muito bem esses 2 pontos que a gente tem falado desde o primeiro dia, entre o bem e o mal, as escolhas que nós temos que fazer. Então, Deus e o diabo estavam tendo um diálogo sobre Jó. E Deus, de certa forma, e aí nós estamos humanizando um pouco Deus, mas não desmerecendo Deus, pelo contrário, extraindo as características que a gente consegue reconhecer em Deus. Porque
o infinito, algumas coisas a gente não consegue reconhecer, nós não temos conhecimento e nem vivemos em outras dimensões possíveis de entender Deus completamente. Mas por isso que a gente usa algumas coisas que a gente consegue entender. Então Deus tinha um certo orgulho de Jó, porque ele era bom, era temente a Deus, evitava o mal, era um cara bacana. Mas o diabo chegou com uma questão simples, mas interessante. O diabo chegou para Deus e falou assim: Deus, esse sujeito, Jó, eu sei que o senhor gosta dele, gosta, é um cara bacana. Esse sujeito, ele só é assim bacana, bondoso e evita o mal e é temente ao senhor, porque o senhor abençoa ele, óbvio. Olha a vida dele. O cara é rico, tem uma família bacana, bonita, gado, tem camelo, tem ovelhas, tem uma casa maravilhosa, saúde, por isso que ele é temente a Deus. Se o senhor tirar isso dele, garanto que ele vai te amaldiçoar. Aí Deus falou assim: eu acho que você está errado, mas eu topo o desafio. Você pode tirar tudo de Jó, menos, só não toca na vida dele. E aí, olha lá, no versículo, deixa eu só ler um versículo antes aqui. Olha como o mal falou isso para Deus. Acaso o senhor não pôs uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui? Quer dizer, o senhor protege ele de tudo, é claro que ele vai te honrar, vai te louvar e vai ser temente ao Senhor. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Se o senhor tirar isso dele, aí que nós vamos ver quem é Jó. Bom, então Deus aceitou o desafio e assim quase que imediatamente, algumas vezes a nossa vida passa por uns furacões desses, mas eu acredito que nenhuma das nossas vidas se compara ao que aconteceu com esse homem, porque foi tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa que aconteceu, os sabeus, que era um povo tido como muito forte, uns caras grandes, altos, fortes, os sabeus roubaram os bois e os jumentos. Chegou o empregado dele, de Jó, para relatar isso. Jó, você não sabe o que aconteceu. Lá no pasto estavam os bois e os jumentos, chegou um povo, os sabeus, eles chegaram e mataram todos os empregados, roubaram todos os seus bois, tudo que você tinha lá, e mataram todos os empregados, só sobrou eu, que estou aqui contando a história para você. Aí Jó deve ter falado: nossa, mas que coisa, porque o Jó não está sabendo que está tendo uma disputa no cosmos quanto à vida dele. Deve ter ficado chocado com isso. Ainda falava esse empregado para Jó, quando um raio do céu caiu e matou todas as ovelhas dele e todos os empregados, menos um que estava relatando para o Jó. Mas espera aí, um está me contando uma desgraça, já vem outro com outra desgraça em seguida. Não é possível, não é possível. Esse está falando, chega um terceiro empregado. Jó, você não vai acreditar. O que aconteceu? Os caldeus, em bando, eles roubaram todos os seus camelos e mataram todos os empregados, só sobrou eu que estou contando a história aqui para você. Vocês já tiveram um dia ruim assim? A gente não tem camelo tudo, né? Mas a gente camela bastante. Mas eu acredito que nenhum de nós teve um dia tão ruim assim como Jó, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Só que aí, quando você pensa que a coisa não pode piorar mais, acontece uma grande tragédia. Os filhos e as filhas de Jó estavam jantando na casa do irmão mais velho, estavam lá fazendo um banquete, comendo e bebendo. Do nada começou uma ventania que talvez tenha se transformado num ciclone. A casa desmoronou em cima deles, matou todos os filhos e todos os empregados da casa. A casa caiu em cima deles, matando todos. Bom, falando assim, lendo a história, falando rapidamente para vocês, pode ficar meio simples, mas você consegue imaginar isso? Sua casa ser derrubada com todos os seus filhos dentro e todos morrerem. Eu acho que ninguém nunca sentiu uma dor tão grande, ou talvez uns poucos tiveram uma experiência assim. Mas Jó teve essa experiência. E sabe como que ele reagiu a isso?
Não sei se alguém já teve uma experiência tão ruim e reagiu dessa forma. Olha como Jó reagiu a isso. Ele levantou-se, rasgou o seu manto, que aquilo era um gesto naquela época de profunda humilhação, raspou a sua cabeça e disse o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu nunca faria isso. Me conhecendo, eu não sei se eu conseguiria, mas esse homem fez isso. Diante de todas essas tragédias, ao mesmo tempo, quase simultâneas, perdendo todos os filhos, ele ainda louvou a Deus e falou: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Aí no dia seguinte, aquela disputa ainda continuava. E Deus estava muito orgulhoso de Jó, falando: como que ele ainda, diante de tudo isso, ainda está me adorando, me louvando. E chega o mal, o diabo de novo, para cutucar, para falar com Deus. O diabo falou assim: Deus, ele só se mantém fiel porque nada nele foi tocado. Ele perdeu as coisas em volta. Mas se eu puder tocar nele, garanto que ele vai te amaldiçoar. E Deus falou assim: tá bom, pode fazer isso, mas não toque na vida dele, não tire a vida dele. Então a agonia do Jó piorou muitíssimo, porque começaram a sair feridas em todo o corpo dele, algumas profundas que chegavam no osso, que coçavam, que doíam. Ele ficou com o corpo todo cheio de ferida. Para vocês terem uma ideia, tem um versículo que eu não vou ler, mas um eu posso ler, que é no capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: então, Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava a pele, sentado entre as cinzas, de tanto que aquilo doía e incomodava e cheirava mal e tudo mais. Nessa situação, a notícia começou a se espalhar na região, que isso estava acontecendo com o Jó. Aí alguns bons amigos dele, que moravam em outra região, souberam disso e vieram consolar Jó, conversar com ele. 3 amigos em especial, mais à frente no livro chega um 4º amigo dele para conversar com ele. Chamava Elifaz, Beldade e Zofar, os 3 amigos que chegaram. Para vocês terem uma ideia da cena, eles foram se aproximando, os 3, e estavam lá vendo um vulto, mas será que é Jó? Quando eles viram que era Jó, a cena era tão chocante, ele estava tão feio, tão cheio de ferida, tão ruim, que os 3 amigos chegaram, se sentaram em volta dele, e ficaram 7 dias e 7 noites sem proferir uma palavra. Tamanha era a simpatia, quer dizer, eles estavam sofrendo junto com eles, com o Jó. Tamanha identificação com aquela dor, eles olhando para aquilo, eles falando: não tenho o que falar. O que eu vou falar para um homem que perdeu tudo, os filhos, e está nessa situação, todo cortado e rasgado de feridas, e tentando arrancar a pele de tanto que está incomodando? O que nós vamos falar? Os 3 ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio ao lado de Jó, sem proferir uma única palavra. Mas aí, depois desse tempo, Jó começou a falar, e ele, já perdido nas dores e na situação que ele estava, ele amaldiçoou, não Deus, mas a ele mesmo. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou: diante de tudo isso, eu preferia não ter nascido. Por que minha mãe foi me amamentar? Eu devia ter morrido ali. Se eu soubesse que eu ia chegar num ponto como esse, é assim que eu devia, isso que devia ter acontecido comigo. E aí ele falou para os amigos: vocês não têm a menor noção do que se passa dentro de mim. Você não tem ideia do que eu estou sentindo dentro de mim.
Preferia ter morrido quando era um bebezinho ainda, para não ter que passar por isso que eu estou passando agora. E ele falou uma coisa que talvez, mesmo a gente não tendo nunca chegado nem perto disso aqui, alguns de nós já viveram isso aqui que ele falou no versículo 4 do capítulo 7. Ele fala assim: quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Talvez nós já tenhamos tido noites assim, por muito menos do que Jó estava enfrentando aqui. Mas para ele era muito mais terrível, porque a situação dele era muito pior. E nós, às vezes, por coisas muito menores, vamos ser bem honestos agora, por coisas muito menores, nós já paramos de crer em Deus. Vamos ser sinceros, sem precisar proferir uma única palavra, só no nosso pensamento. Quantas vezes você ficou desapontado pelo fim de um relacionamento, ou por uma quebra financeira, ou por uma doença, ou por uma perda, uma morte na família? Quantas vezes você usou aquilo para falar assim, Deus não está nem aí para mim. Se Ele tivesse, Ele já tinha atendido a minha oração. Talvez você não tenha amaldiçoado Deus, mas você descartou a possibilidade, você deixou de crer naquele momento. Quantas vezes nós fizemos isso por coisas muito menores do que essa? Mas a história continua. O que começou a acontecer? Os amigos começaram a levantar hipóteses. A intenção era boa, tentar ajudá-los. Mas eles começaram a levantar hipóteses. E aí começa, às vezes, a ficar complicado. Porque o primeiro que começou a falar, levantou uma hipótese. Talvez, Jó, você tenha pecados ocultos. Religiosos falam muito isso, né? Talvez tudo isso está acontecendo porque você tem pecados ocultos. Claro que nós sabemos que o pecado traz consequências. Verdade, a gente sabe disso. Às vezes a gente coloca a culpa em Deus, mas a culpa é do próprio pecado. Você faz uma burrada, você colhe a tempestade relativa àquela bobagem que você fez. A gente sabe disso. Mas não era o caso de Jó, porque ele não tinha feito nada de errado. E aí entra um caso de, digamos assim, no nosso conhecimento, um caso de injustiça. Porque por que aconteceu isso com um homem bom, temente a Deus, que evitava o mal? Isso mostra para a gente que esse mundo é assim mesmo. Às vezes até as pessoas boas sofrem injustiças. Às vezes não, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, as pessoas boas são vítimas de injustiça. Então não era o caso dele. Ele era bondoso, mas eles começaram a levantar essas hipóteses. Será, Jó, que você não está escondendo alguma coisa? Será que você não pecou? Será que você não fez isso, você não fez aquilo? E aí, quem sabe, aí eu não estou sendo literal, não estou te falando aqui exatamente o que Jó fez, mas pode ser que dentro do coração de Jó ele também começou a fazer umas perguntas. Deus, mas por quê? Como a gente faz? Ou nós faríamos esse tipo de pergunta. Deus, mas o Senhor não é bondoso? O Senhor não é amoroso? Por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é amor, não deveria ter maldade? Aquelas questões que todos nós levantamos, muitas vezes. Se o Senhor me ama, o Senhor tinha que fazer alguma coisa. Deus, se o Senhor me ama, o Senhor tinha que fazer alguma coisa. Olha só a situação, presta atenção. E alguns líderes religiosos têm a ousadia de dizer assim, não, determina, fala para Deus o que Ele tem que fazer. Né? Olha para Deus e fala assim, Deus, espera aí, eu sou justo, isso precisa acontecer, eu determino a cura, eu determino vencer na área financeira, espera aí, não é assim que às vezes a gente reage? Ou então, você faz e eu vou tocar num assunto delicado, mas você faz lá uma corrente de 7 semanas, naquelas 7 semanas Deus tem que agir, Ele é obrigado a agir, porque você está fazendo uma corrente, Ele tem que te obedecer, certo? Errado. Então, muitas vezes a gente começa com essas coisas, assim, sabe, querendo fazer Deus agir, querendo determinar Deus, faz isso, faz aquilo, mas aí começa a confrontar Deus com a palavra dele, mas Deus, se o senhor falou aqui, então quer dizer que o senhor tem que fazer.
Então pode ser que algumas dessas questões, talvez menores, tenham passado pela cabeça de Jó. Eu não sei até onde você e eu já chegamos com os nossos questionamentos. Mas Jó teve os seus questionamentos. Só que nessa história, depois do capítulo 3 até o 37, olha só, do 3 ao 37, onde o Jó e os amigos estão questionando, e falando, e especulando, pode ser isso, pode ser aquilo, porque Deus tem que fazer assim, pode ser que você está errado, pode ser que você pecou, especulando, até uma hora que Deus resolve interferir. E Deus interfere de uma forma inusitada, inesperada, e se você já leu o livro e não entendeu, eu vou tentar explicar aqui, mas Deus chega para falar com Jó, através de uma tempestade, mas de uma forma inusitada, ninguém esperava aquilo. Lá no capítulo 38, no versículo 1 diz, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Espera aí, vamos organizar as coisas aqui? Espera aí. 6, 4, nessa hora já eram 5, Jó e mais 4 amigos. Vocês 5, espera aí, vamos dar uma organizada nisso aqui. Que é isso? Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E aí Deus começa a responder Jó, entre aspas, com perguntas. Olha que interessante. Às vezes a gente cobra Deus, eu preciso de uma resposta. Deus veio com perguntas para Jó. Um monte delas. Várias perguntas. Ele começa falando o seguinte, Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda, se é que você sabe tanto, me responde, onde que você estava? Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Jó, espera aí, Jó e amigos, vem cá. Talvez vocês saibam disso, então me responda. Quem de vocês marcou os limites das dimensões onde vocês vivem? Nós falamos aqui no 2º capítulo, nós vivemos numa dimensão reduzida do tempo, nós não conseguimos compreender o tempo de Deus. Nós estamos reduzidos a uma dimensão. Deus está perguntando para ele, peraí, quem que marcou esses limites para vocês? Peraí, foram vocês? Vai ver, vocês sabem. Aí ele faz umas perguntas que até hoje os cientistas não têm resposta. Deus fala assim, como se vai ao lugar onde mora a luz? Boa pergunta. Ninguém sabe até hoje de onde vem a luz. E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence, Jó? Conhece o caminho e a habitação delas, amigos? E aí, com uma certa ironia, Deus fala assim, vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, não é verdade? Você já viveu tantos anos, né? Você deve saber tudo isso. Você deve saber tudo, a origem da luz, das trevas. Você deve saber tudo. E aí ele começa a detalhar umas coisas. Você pode amarrar as lindas Pleiades, que é um aglomerado de estrelas na constelação de Touro. Ele pergunta, vocês podem amarrar as Pleiades? Vocês dominam sobre elas? Vocês podem afrouxar as cordas do Órion, que é uma constelação também? Vem cá, vamos falar um pouquinho de astronomia, de astros, de constelações. São vocês que controlam, vocês 5? Alguém de vocês sabe como é que isso acontece? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações? Vocês podem fazer isso? Você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Eu ficaria em absoluto silêncio. Não tem resposta nenhuma. Não tem resposta. E aí Deus começa a falar do reino animal.
para facilitar as coisas, vamos falar de coisas que vocês conhecem um pouquinho mais. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem os seus filhotes? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época que elas têm as suas crias? Você controla a natureza, os animais? Você sabe explicar algumas coisas das cabras que vivem nos montes? Você sabe, por exemplo, que essas cabras que vivem nos montes, elas são talvez as melhores mães dos seus bebezinhos? Cuidam, protegem, fazem tudo. E aí, quando eles crescem um pouquinho, ficam adolescentes, eles vão embora e nunca mais voltam. Você sabe por que acontece isso? Silêncio, né? Aí, quase como que debochando, mas Deus fala da avestruz, do cavalo, Ele fala da agricultura, passeia por plantações. E aí ele pergunta o seguinte: Jó, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, a sua voz pode trovejar como a dele? E aí Deus começa a falar de animais ainda, mas ele fala de uns animais gigantescos que tinha na época, o bimote, que é um hipopótamo gigante. Ele fala da força, que o homem não consegue controlar aquilo. Vocês não conseguem controlar aquilo. Aí ele fala de um outro animal que chama Levitã, que talvez seja um parente antigo do crocodilo, mas era uma coisa gigantesca que vivia nos lagos. Deus começa a falar disso, olha como que ele fala lá. Você consegue pescar com um anzol o Levitã ou prender a sua língua com uma corda? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se ele fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para suas filhas, em uma coleira para suas firmas? Quem primeiro, olha a pergunta de Deus, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Esse versículo eu gostaria de mostrar para muitos pastores da televisão, de verdade. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Quem você pensa que é Jó? Quem você pensa que é Paulo? Quem você pensa que é Lucas, Maurício, Ricardo, Joana, Maria? Quem vocês pensam que é? Nietzsche, quem você pensa que é? Stephen Hawking, quem você pensa que é? Você sabe do que você está falando? Não é que Deus estava bravo, e nem Ele estava querendo castigar, nada. Mas o ponto de Deus é, gente, vocês não entendem as coisas mais simples desse mundo, no ponto de vista de Deus? Como é que vocês estão querendo me questionar? Que história é essa? Eu não quero que vocês tenham medo, eu quero que vocês confiem. Mas que história é essa de ficar especulando e querendo me questionar? Deus se mostra como o Criador do universo, como Ele realmente é. Ele faz esse monte de perguntas para que você entenda. Fala, peraí, eu estou falando com o Criador do universo. Quem sou eu para ficar questionando, faz isso, faz aquilo, eu determino, obedece? Quem sou eu? E é isso que Deus faz com Jó. Aí Jó pede a palavra. Lá no capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor: Deus, eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É verdade, é certo que eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E aí ele fala uma coisa que talvez você já tenha lido, mas que talvez agora você entenda a profundidade disso. Agora eu entendi mais ou menos o que ele fala no versículo 5. Ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Quer dizer, agora eu entendi. Agora eu entendi. Nada tinha mudado ainda na situação de Jó. Vocês estão acompanhando? Ainda não tinha mudado nada. Era a mesma situação, cheio de feridas, com dor na alma, o sofrimento da perda de tudo, dos filhos e tudo. Toda a dor ainda estava ali.
Mas Jó entendeu uma coisa muito importante, que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Deus tem as respostas que nós não temos às vezes. Jó entendeu isso. Jó não sabia o que ia acontecer nos próximos versículos, porque ele não leu o livro de Jó. Ele não tinha o livro de Jó para saber como é que isso ia acabar. Mas naquele momento, no meio do sofrimento, ele entendeu. Não tinha mudado absolutamente nada, mas caiu uma ficha gigante na cabeça do Jó. Ah, entendi. Eu não vou conseguir explicar o que está acontecendo comigo, mas Deus sabe. E aí, acontece uma coisa que me surpreendeu, assim, há talvez uns 15 anos atrás, e eu às vezes estou conversando com algumas pessoas, eu me lembro disso e uso isso em algumas conversas. Jó ainda estava naquela situação, e Deus pede uma coisa para Jó. Deus fala assim: Jó, eu estou feliz por você ter ficado fiel, mas esses teus amigos, eles pisaram na bola, eles falaram um monte de coisa, um monte de bobagem que eles não deviam ter falado. Por favor, Jó, você pode orar pelos seus amigos? Você fala, não, mas naquela situação, quantos de nós, no meio de um problema grave, no meio de uma doença, no meio de um problema sério financeiro, de um sofrimento, quantos de nós não conseguimos orar, às vezes, nem por nós mesmos? Deus fala assim: Jó, ore pelos seus amigos. E versículo 10 diz o seguinte: depois que Jó orou pelos seus amigos, depois que ele orou, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também ainda teve 7 filhos e 3 filhas. Filho está em outra categoria. Filho, você não dobra. Filho, ele teve exatamente a mesma coisa que ele tinha. 7 filhos e 3 filhas. Só que Deus deu até um upgrade. Porque diz o versículo 15, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos, coisa que na época não se fazia, geralmente só os meninos é que recebiam herança, ele repartiu, inclusive, com as meninas. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes, e os descendentes deles, até a 4ª geração. Ele foi pai, foi avô, foi bisavô, foi tataravô. E então morreu em idade muito avançada. Bom, o que a gente aprende dessa história surpreendente? Primeira coisa, Deus é soberano. Através de Jesus, nós sabemos que nós podemos conversar diretamente com Deus, nós podemos pedir as coisas para Deus. Através de Jesus, Deus nos atende em muitos dos nossos pedidos, mas Deus é Deus. Ele não é igual a mim, igual a você. Deus é Deus. É com esse respeito que nós lidamos com Deus. Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Então, a primeira coisa é isso, Deus é soberano, ponto final. Às vezes, nós não vamos entender, não vamos compreender os seus propósitos. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende dessa lição. Naquele momento que Jó estava sofrendo, ele não sabia o final da história dele. Ele não sabia, atenção, Jó não sabia o impacto que essa história dele ia causar por tanto tempo. Você acha que ele conseguiu imaginar que 4.000 anos depois, na Capela da Graça,
às 20 horas e quase 50 minutos, nós estaríamos falando de Jó, 4.000 anos depois. Vocês conhecem algum BBB que ficou famoso 4.000 anos? 4 minutos? Gente, ele não tinha essa noção. Ele não tinha, talvez, se ele tivesse essa noção, né? Se Deus chegasse para ele naquele momento de sofrimento ali, na metade, e falasse assim: Jó, aguenta aí, Jó, aguenta aí, que a sua história vai ser contada por 4.000 anos, 5.000 anos, aguenta aí. Talvez se ele soubesse disso, as coisas teriam sido diferentes. Mas ele não sabia, ele simplesmente foi fiel. Ele escolheu confiar em Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, ele decidiu confiar em Deus. Então, talvez, num momento que Jó tenha orado assim: Deus, me livra disso, e Deus não livrou, eu não sei de quantos de nós pararíamos de orar, já desistiríamos. Deus não me respondeu. Mas nós precisamos sempre nos lembrar, Deus sabe o que está fazendo, Deus é soberano. Querem um outro exemplo disso? Jesus, o próprio Jesus que viveu todas as nossas dores, estava ali no Getsêmani, no jardim, um pouco antes dele passar por tudo que ele passou, ele estava orando, mas com muita agonia. Jesus estava sofrendo muito, porque ele estava com medo. Ele era humano também naquele momento. Ele sabia que ele ia ser torturado, humilhado, cuspido, crucificado, ele sabia de tudo aquilo. Você sabe como que Jesus orou? Ele falou: Pai, se for possível, resolve essa questão do pecado de outra forma, passa de mim esse cálice. Se for possível, faz uma outra coisa, que eu não preciso passar por tudo isso, mas seja feita a tua vontade. Se Deus tivesse escutado aquela oração de Jesus naquele momento e poupado Jesus da cruz, nós não seríamos perdoados. Percebe? Deus é soberano. Ele sabia que Jesus precisava passar por aquilo. E porque Jesus passou por aquilo, nós todos podemos ser salvos. Então, Deus é soberano, é essa a primeira lição. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive os sofrimentos. Quantas lições, se pudesse comparar, se você pudesse comparar, se eu pudesse comparar, quantas lições nós aprendemos com os momentos de tranquilidade ou com o sofrimento? Eu garanto que não tem um aqui que vai falar assim: quando estava tudo bem eu aprendi muito mais coisa. Não é verdade. A verdade é que a gente aprende no sofrimento. Você cresce no sofrimento. Dói crescer, dói amadurecer, dói começar a trabalhar, dói viver, muitas vezes dói. Você aprende muito mais no sofrimento. Você tem um problema financeiro, uma quebra, puxa vida. Às vezes você passa ali por aquele problema, resolve, depois que você passa por isso, você aprende uma lição muito importante que nunca mais acontece isso com você. Lição, talvez, que você nunca aprenderia enquanto estivesse tudo em paz. Então, assim, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não estou falando, vocês não ouviram da minha boca, em nenhum momento eu falar que, é fácil fazer isso. É claro que não é fácil. É óbvio que não é fácil. Ninguém está falando de fácil. Nós estamos falando de um Deus soberano que sabe todas as coisas. Então, essa é a primeira lição. Segunda lição, muito mais agradável, é que Deus recompensa a fidelidade dos seus filhos. No caso de Jó, no caso dele, Deus deu em dobro tudo que ele tinha, menos os filhos. Deus deu tudo em dobro. Ele foi muito mais rico, muito mais próspero, muito mais feliz, muito, muito mais. Isso significa que toda vez que a gente passar por um sofrimento, nós vamos sair do sofrimento 2 vezes mais rico? Mais saudável? Não. Deus sabe o que cada um precisa. Deus sabe o que cada um... No caso de Jó, depois de tudo que ele passou, Deus falou: esse homem merece tudo em dobro. Merece ser o dobro de rico, porque uma fidelidade como essa, raramente eu vi, e poucas vezes eu ainda vou ver daqui para frente. Bom, e eu queria encerrar essa série
lendo para vocês, como eu já li muito hoje. Quero encerrar essa série lendo um salmo que, de uma certa forma, resume para a gente tudo o que buscar a Deus, confiar em Deus e fazer o bem pode nos trazer de alívio e de benefício. É um salmo, eu não vou ler todos os versículos, também é o Salmo 37. Eu queria que você depois em casa lesse todo o salmo. Mas que você saísse dessa série certo de algumas coisas. Primeiro, o Criador é soberano. O Criador é todo-poderoso e sabe todas as coisas. A injustiça, desde que o homem pecou, esse mundo é dominado pela injustiça. Para cristãos e para não cristãos. Para todo tipo de gente. Infelizmente, a injustiça é o que reina no nosso meio. A única forma de reverter esse quadro, eu disse na semana passada, é se todos pudessem ter esse Jesus, essa vida de Deus dentro de si, e aí a gente ia buscar fazer o bem, temer a Deus e fazer o bem, evitar o mal, assim o cenário mudaria, e é essa a nossa esperança, por isso que nós continuamos pregando aqui todo domingo, porque nós temos essa esperança de mudar a nossa realidade, a realidade à nossa volta. Mas a injustiça está por aí. E nós, a última parte da nossa série, sobre mim, sobre nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, mas nós temos uma coisa muito importante que nós poderíamos levar dessa mensagem e dessa série. Confiar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias não nos ajudam, são desfavoráveis. Confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Salmo 37 diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, quer dizer, entregue-se, confie, se jogue nos braços de Deus, como uma relação de pai e filho mesmo. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desse o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos. Senhor Deus, perdoe-nos quando muitas vezes já questionamos o Teu amor, a Tua fidelidade. Me perdoe por isso, Deus, pelas vezes que eu duvidei, pelas vezes que nós achamos que os nossos planos são melhores do que os seus. Nos perdoe, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do universo, o Criador do universo. E ainda bem que nós podemos conversar com o Senhor através de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa chance, Deus, de poder falar contigo. Nos perdoe por isso, Pai. Mas nos ajude, Pai, a nos manter fiéis, Senhor Deus. É essa a minha oração por mim e para todos os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Fortalece o nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti, mesmo nos momentos de dificuldade das nossas vidas. Aliás, são esses momentos mesmo que nós precisamos confiar em Ti, Senhor Deus. Nossa tendência é fazer como aquele povo lá que saiu do Egito. Depois que o Senhor nos abençoa, a gente acaba esquecendo e volta para a nossa vida.
e já não dá mais importância às suas coisas. E aí passamos de novo por dificuldades, aí corremos atrás de Ti, Senhor Deus. Perdoa-nos por sermos assim, Pai. Que de hoje em diante, Senhor Deus, possamos nunca mais repetir esse tipo de atitude, Pai. Que a gente possa te buscar de todo o coração, Senhor Deus, e confiar em Ti. Porque não há nada melhor que um homem possa fazer do que confiar no Deus Criador do Universo. Que a nossa fidelidade, Senhor Deus, daqui para frente, seja motivo, como nós vimos na história de Jó, do Senhor nos abençoar, Paizinho. Abençoar nossas casas, as nossas famílias, nosso trabalho, Senhor Deus, a nossa vida. E que a gente possa, Senhor Deus, a partir de hoje, sermos pessoas mais confiantes em Ti e que possamos levar a Tua palavra para todas as pessoas, Pai, para que o nosso mundo possa ser tocado pelo Teu amor e pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Excelente semana a todos vocês. Semana que vem a gente começa uma nova série. Boa semana. They tell you where you need to go, they tell you when you